lúpus é uma doença autoimune, crônica, tá certo? Então ela é uma doença que o próprio organismo começa a fazer uma resposta imune contra seus próprios órgãos e sistemas. Então toda doença autoimune é como se você perdesse a tolerância em relação aos seus próprios órgãos. Tudo que é seu tem que ser reconhecido como próprio. Então o seu é sempre o próprio e o de fora é o estranho, o não próprio. Então quando você tem uma bactéria que entra em você, o seu sistema de defesa vai lá atacar a bactéria, né? Porque é uma coisa não própria. Mas ela no sistema de defesa não deveria atacar suas próprias células. Então toda doença autoimune há o que nós chamamos de quebra de tolerância, ou seja, a pessoa começa a fazer respostas imunes de defesa contra os seus próprios órgãos e sistemas. E aí quase sempre precisa ter algum estímulo para isso. Então, no caso do lúpus, é conhecido que a radiação ultravioleta pode ter um papel muito importante no desencadeamento, no gatilho em pessoas que têm uma predisposição dessa doença. Então, provavelmente deve-se a esse fator, né, o fator ambiental, né? Então, isso é a explicação pela qual o Brasil, assim como outros países ensolarados, tem uma prevalência maior do que os países que não são tão ensolarados. A epidemiologia da doença tem muito a ver com o sexo feminino, principalmente na idade fértil. Então, as mulheres entre 20 e 40 anos têm uma grande incidência de casos, né? Isso tem também uma explicação possível que diz respeito a que talvez a questão hormonal, os hormônios femininos podem contribuir para essa doença, interagindo com esses outros fatores ambientais. Então é muito mais comum nas mulheres, embora existam homens também que têm, não é uma doença exclusiva de mulheres, e também pode acontecer nas faixas etárias da adolescência, até em bebê pode acontecer, tem lúpus neonatal, e tem também na faixa etária idosa, mas é mais difícil. É uma doença que, como ela pode acometer qualquer órgão e sistema, não é tão simples a gente conseguir delinear, mas existem algumas manifestações que são mais comuns, mais típicas, eu diria. Uma delas é cair cabelo, né? Queda de cabelo é uma manifestação de atividade da doença lúpus. Essa queda de cabelo no lúpus tem a ver com a doença inflamatória ativa e, na maioria das vezes, não existe nenhum tipo de ataque do sistema imune no couro cabeludo. É uma queda de cabelo sem cicatriz, sem lesão, dores nas articulações, quase sempre sem inflamar juntas, simplesmente dores, manifestações de pele diversas. A mais típica são lesões que nós chamamos em asa de borboleta, que é uma mancha vermelha que fica nas bochechas, né, e fica próximo ao nariz. Então, quando aparece uma lesão, né, nós chamamos de rache malar. Lesões de pele de uma forma geral, né, principalmente desencadeadas pelo sol. Então a pessoa se expõe ao sol e aí queima, né? Não é aquela queimadura de ir para a praia, é uma queimadura que a pessoa percebe mesmo que é uma lesão de pele diferente, pode formar diversas lesões, bolhas, lesões na gordura, que são um pouco mais profundas. Então existem muitas manifestações de pele. Outras manifestações que o paciente pode perceber, uma urina espumosa, porque muito paciente com lúpus, quase metade ao longo da doença, pode ter algum acometimento no rim. Outra situação que acontece às vezes é aparecimento de febre, né? Então, às vezes tem muitos casos que a febre que pode durar meses. Tem uma outra situação também que pode ocorrer, que são as manifestações psiquiátricas. Então, a paciente com lúpus pode ter convulsão, né? Começa a convulsionar. Às vezes essa é a primeira manifestação. E aí, por que essa mulher está convulsionando? Ou esse paciente está convulsionando? Então, vai investigar, pode ser um lúpus que está acontecendo. Psicose também, começa a alterar o comportamento. Então, tem casos diversos, né? Que vêm até a público, às vezes, de pessoas com distúrbios psiquiátricos. E aí, quando você vai investigar, é uma doença autoimune, é um lúpus, porque tem muitas manifestações do sistema nervoso central. Às vezes aparece como um sangramento.
porque tem possibilidade de acometer o sistema sanguíneo, e aí as plaquetas baixas, que são importantes para a coagulação, baixam muito e a pessoa pode manifestar com sangramento. O diagnóstico de lúpus, do ponto de vista do médico, a pessoa precisa preencher critérios diversos para que a gente diga, você tem um lúpus. Não é uma coisa matemática. Você tem que somar várias manifestações. Então, nunca o lúpus vai ser diagnosticado só com um exame laboratorial e só com uma manifestação clínica. Até porque outras doenças podem dar essas manifestações. Não é aceitável que um paciente desse fique sem tratamento, porque hoje a gente muito dificilmente vai ter um paciente com lúpus com acesso ao tratamento que vai morrer da doença. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem.